Olá, olá, beleza, pessoal? Vamos corrigir hoje o Enem, essa prova tão falada, tão especial que tem aí. Vamos lá, pessoal? Vamos junto, vamos junto. Questão 7. Essa é de geografia, gente. Vamos ler. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol bate... Opa, o sol bate não está escrito ali não, né? O sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. Bem, está falando de fuso horário, né? A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? O Enem é assim, né, gente? Sempre falam uma história grande, uma história complexa, até às vezes que a gente não entende coisa nenhuma. E, na verdade, poderia perguntar só por que existe fuso horário? Alguma coisa assim. Por que as horas são diferentes de um lugar para o outro? Só isso. Vamos saber, então. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? O que a Terra tem que gera o fuso horário? Olha A. Achatamento de suas regiões polares. Nós sabemos que a Terra é achatada nos polos. A Terra é. Mas será que isso tem a ver com o horário? Um horário de um lugar ser diferente do outro? Não tem nada a ver, não. Então tá furada essa aí. A B. Movimento em torno do seu próprio eixo. Pessoal, rotação. Isso é movimento em torno do seu próprio eixo. Aí tem a ver com fuso horário, sim. Qual que era aquele outro movimento? Translação. Translação é ao redor do Sol, né? Rotação é ao redor de si mesmo, a gente fala. Não dá para falar ao redor de si mesmo. Aí parece cachorro atrás do rabo. Mas é ao redor ali, né? Do seu eixo imaginário. Tem a ver. Quer ver como tem a ver? Tela branca, diretor. Então, olha só, pessoal. Na rotação da Terra, veja aqui o nosso planetinha, meridiano de Greenwich, os polos, o Equador, os trópicos. Você sabe que a Terra gira, não sabe? A Terra gira, ó, de oeste para leste. Girando de oeste para leste, ela faz aparecer aqui os fusos horários, gente. Olha só, a gente sabe que tem vários meridianos e o Sol nasce desse lado aqui. Vou fazer o Sol aqui, ó. Sol aqui. Se o Sol está a leste e a Terra gira de oeste para leste, perceba que as horas vão mudando, ó. Nessa cidade aqui, o Sol nasceu antes, por exemplo, que nessa cidade aqui. Nesta cidade que a gente estou fazendo agora aqui, ó, o Sol nasceu antes que nesta aqui. E por diante. Quanto mais para leste, antes nasceu o Sol. Então tem tudo a ver o fuso horário com o movimento de rotação. Letra bonita, pessoal. Vamos lá. Volta para o texto, diretor. A C. Arredondamento de sua forma geométrica. Bem, se a Terra fosse quadrada e girasse, ia ter fuso horário também. Então não é só por causa do arredondamento. A D. Variação periódica de sua distância do Sol. Nada a ver. Essa distância do Sol é aquele afélio e periélio. Afastado do Sol é afélio. Periélio é quando está perto do Sol. Não tem a ver nem com a estação do ano isso. Vai ter com fuso horário? Claro que não. A E. Inclinação em relação ao seu plano de órbita. É aquela inclinação da elíptica lá. Nada que ver com fuso horário também. Falou fuso horário é rotação. Pronto, chega. Vamos para 11. Vamos para 11 que é de geografia também. Vamos lá. Vamos procurar 11 aqui, pessoal. Que essas outras aí já foi do Augusto. O Otávio vai fazer também. Augusto é aquele bonecão de Olinda que vocês tiveram aula esses dias aí. Não sei se vocês lembram. 11 é minha. Vamos aí. No século XX, século XIX,
Século XIX, então é 1800 e pouco. O preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar altos aluguéis nos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Tristeza total. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é a... Gente, o que está falando no texto? Que o pessoal não tem como morar no centro e vai cada vez indo mais para a periferia. Antigamente isso era coisa só de pobre. Pobre ia para a periferia, né? Hoje em dia até o rico vai para a periferia. Mas aqui eles estão falando mais da parcela pobre da população, porque está dizendo ali rejeitados, né? Rico não é rejeitado em lugar nenhum. Você é rejeitado? Então, vamos lá para a questão. Vamos ver o que diz aqui. Olha só. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é a criação de condomínios fechados de moradia. Condomínio fechado é coisa de rico. Ah, eu moro no condomínio e não sou rico. Mas não é pobre também. O texto está falando de pobre. Pobre não mora em condomínio, cara. Então tá errado isso aí. Olha B. Decadência das áreas centrais de comércio popular. O que é que tem a ver o comércio popular com os caras sair do centro e morar na periferia? Se eles quiserem comprar alguma coisa no centro, eles pegam o busão e vão, ué. Nada a ver com o comércio. Por que o comércio quer que o cara more perto dele? Nada a ver. Está errado também. A C. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Nada que ver. D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Pera. Olha aí. Se você vai morar lá na periferia, afastado pra caramba, longe demais, tipo o Resident Evil, o lugar lá, os cachorros tudo torto na rua, não fica longe para você ir até o centro? Não tem que pegar às vezes 2 busão, 3, sei lá onde você mora, às vezes tem que pegar metrô, tem que pegar um monte de coisa, barco, jangada. Então é longe, cada vez fica mais longe de você ir até o centro. E pior que isso, às vezes para trabalhar, né? Aí você chega lá, o patrão reclama com você ainda. Teve que ir suadão no ônibus, bombando aquele ônibus. Tristeza total. É isso que gera o cara ir para a periferia, cada vez mais longe do trampo. Então essa aí é que tá certa. Essa é que você marcou, eu tenho certeza absoluta. AD. De jeans, como diz o nosso diretor aqui. Olha aí. Contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. Não. Já vimos que é AD. Vamos para outra. Quer ver qual que é outra de geografia? A número 15. Número 15. Eu sei que a que vocês gostam mais é geografia. Vamos lá, 15. Olha o que diz a 15. Essa 15 aí é bem legal. Essa 15 fala sobre o Mar de Aral. Vocês acreditam que tem um mar que está acabando? Tem 2 rios que alimentam esse Mar de Aral. Os rios estão sendo desviados para agricultura de algodão. Faz tempo já até, na verdade. Desde que tinha a União Soviética. E daí está indo cada vez menos águas para alimentar esse mar. Porque esse mar é como se fosse um lago fechado de água doce. E daí, por causa da evaporação, só está ficando sal na região. A água está saindo tudo. E pior que se fica sal na região, não dá nem para plantar daí. Porque daí fica salgado, né? Como é que vai plantar? É o que está acontecendo lá. Dizem que vai acabar o mar. 2050, 2060, sabe Deus. Quando eu estava na 8ª série, já falavam que ia acabar o mar. Então, não sei quando que vai acabar. Vamos ver o que diz aqui. Os 2 principais rios que alimentavam o Mar de Aral, eu já falei tudo antes, pessoal. A Murdária e Cidária mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central, da irrigação e monocultura. Só arroz, né?
O aumento da demanda resultou do desvio crescente de água para irrigação, acarretando redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Olha cada palavra que usa. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares como resultado da redução de volume. Tô falando, ó, sai a água, fica um desertão lá, deserto de sal ainda. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da, olha lá, olha o ar, erosão. O que é erosão? Erosão é um negócio que desgasta, é um negócio forte. Imagine uma pessoa falando prazer, erosão. É um negócio do mal. Não tem nada a ver com água evaporando, erosão. Quem que colocou essa aí? Tá louco? Vamos na B. Salinização. A B tá legal. Eu não falei ainda hoje que a água evaporava e ficava só o sal, porque é água salgada. Você tem um copo com água com sal. Você evapora a água, fica o quê? Fica o sal. Lá no mar é a mesma coisa. Tá evaporando a água e fica o sal. Então é salinização. Eu sei. Sabia que eu sei? Já conversei com um monte de estudante por aí. Eu sei que teve um monte de gente que errou essa aí. Não sei como é que errou. Porque você evapora a água, fica o sal. Então é salinização, ué. Vamos ver as outras, então. Por que o cara errou? A certa é a B. Já vamos colocar aqui, porque é essa que é a certa. Olha a C. Laterização. Nossa, isso aí é de solo, gente. Não tem nada mesmo que ver com isso. Compactação. Sedimentação. Sedimentação é o que acontece em bacia sedimentar. Não. Nada a ver mesmo. É salinização, gente. Triste quem errou essa aí. Vamos passar para a próxima. A próxima vai ser a... Essa foi a 15, vai ser a 17. 17. Vamos procurar ela aqui, gente. 17 tem figura. Tá aqui a 17. O que é essa figura aqui? Vamos ver. Tem um carinha ali. O cara tá engraxando o sapato de um robô. Pô, o cara tá ferrado ali mesmo. Ó. Ele já tá servindo os robôs. Quer dizer que o mundo é do robô hoje em dia. Ó. Olha lá no resto da cidade. Olha no resto da cidade aqui. Ó. Só tem robô. Não tem gente. Quer dizer que o robô, então, tá substituindo as pessoas. Hein? Olha o cara aqui, ó. Vamos ver o que está pedindo esse exercício. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... Bem, pessimismo porque o cara está ferrado ali, né? O cara já está engraxando a máquina. Ideia de progresso. Será que é ideia de progresso? Você acha que é progresso isso? Depende de para quem, né? Progresso para o mundo todo, assim, porque as máquinas trabalham melhor que as pessoas, será? Pode ser. É que eu tô meio que filosofando já, né? Isso aí é coisa do Otávio, que vai fazer a correção de filosofia para vocês. Mas é essa que está certo mesmo, a ideia de progresso, gente. O mundo não progrediu depois que as máquinas começaram a tomar o lugar dos homens nas fábricas? Felizmente gerou muito desemprego, mas progrediu sim. Então estaria certa essa A aí. É a ideia de progresso. Olha a B, concentração do capital. Poxa, até tem a ver, mas Bacharach não diz isso, né? Noção de sustentabilidade. Pô, aí que não, né? Organização dos sindicatos. Judiação. Organização dos sindicatos. O que tem a ver com a charge? Palavra difícil. Palavra difícil, gente. Vamos soletrar. Obsolescência. Separei em sílabas para ficar mais fácil. Dos equipamentos. Quer dizer que os equipamentos estão ficando ultrapassados? Claro que não. Quem está ficando ultrapassado ali é a pessoa, né? É o operário. Para que operário? Tem um monte de máquina? Então é a letra A que está certa mesmo. Essa eu acho que você acertou, hein? Vamos para a próxima. Agora é para 18. Já 18? Não.
Vamos para 22. Essa foi a 17, vamos para 22. Opa, ali está escrito 21, então a 22 está por aqui. Aqui. 22, vamos ver o que está querendo dizer aqui. Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara, e tô vendo que tem historinha nessa aí. Conhecida como Sahel, 2 dezenas de mulheres da aldeia de Widow, no norte de Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde. Visto do céu, uma mancha verde. Um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde. Barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal ao Djibouti. Djibouti é lá no chifre da África. E é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Para que será que puseram essa muralha verde aí, hein? Para que será? O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Facilita as trocas comerciais? Só se fosse estrada, né? É só uma barreira, uma barreira verde. Não dá nada a ver. Só se for para minhoca. Soluciona os conflitos fundiários. Uma barreira verde vai solucionar os conflitos fundiários? Pula a barreira e briga. Não tem nada a ver, então. C. Restringe a diversidade biológica. Ah, tá. Porque colocaram uma barreira verde para barrar alguma coisa, vai restringir a diversidade biológica? Claro que não. Não tem nada a ver, gente. Colocou uma barreira entre 2 tipos de ser vivos? Nossa, nada a ver. A D. Fomenta a atividade de pastoreio? Nossa. Aí. Evita a expansão da desertificação. Ah, vou colocar aí. É aí. Sabe por que é aí? O que é desertificação? Desertificação é quando o lugar vai se formando um deserto ali. Por que se forma um deserto? Por causa do clima árido, às vezes o clima semiárido, às vezes é o cara que não cuida bem da terra, não faz a rotação de culturas, aí coloca só um tipo de cultivo ali, e daí vai cansando a terra, não sai nada, é desertificação. Lembre que desertificação, aqui nesse exercício, tem a ver com deserto mesmo. Só que deserto é aquele de areia que você imagina lá, né? Agora, mas pense que deserto também tem outro sentido. Se algum amigo teu te liga da balada, ô cara, como é que tá aí? Você fala, cara, nem veia, tá um deserto. Você acha que teu amigo vai pensar que você está em cima do camelo com o celular? Claro que não, né? Deserto tem a ver também com a falta de vida. E tem a ver com a questão também, né? Se vira um deserto, não nasce nada. Então é falta de vida vegetal. Essa barreira verde vai ser para conter essa arenização, essa desertificação. Para o deserto não chegar até lá onde eles plantam. Então tá certinho aí. Muito boa essa questão. Vamos para 25. Essa aqui é 22? Isso. Vamos para 25 então. A 25 também é de geografia. Olha esse Sindião aqui. Quem falou de Sindião aqui, será? Esse aqui também foi o bonecão de Olinda. 25. Opa, tem mapa, tudo aqui, ó. Olha o mapa do Brasil aqui, gente. Vocês sabem tudo direitinho onde ficam todos os estados? Capital, então. Tem que saber, hein? O que diz essa questão aí? Tem um mapa. Aí você está vendo que tem alguns pontinhos no mapa aí. Tem um ponto no Pará, tem um ponto em Rondônia e tem um ponto no Rio de Janeiro. A capital desses aí, vocês sabem? Rondônia. Porto Velho, né? Aí eu confundo com Roraima, mestre. Roraima tá aqui em cima do Brasil, não tá? Então aqui em Roraima você tem uma Boa Vista. É Boa Vista lá em cima. Aqui no Pará é onde Jesus nasceu, Belém. E aqui no Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro mesmo. Então tem 3 pontos aí. Tem alguma coisa que vai ter a ver com esses 3 estados. Vamos ver o que pede.
A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia. Nossa, tecnologia lá em Rondônia, lá no Pará, correspondentes a que processo de intervenção no espaço? Vamos ver as alternativas aí. Não esqueça, é Rondônia, Rio de Janeiro e Pará. Vamos lá. A. Expansão das áreas agricultáveis, com uso intensivo de maquinário e insumos agrícolas. Mais ou menos, né? No Pará o negócio é mais com mineração, né? Bem, não vamos marcar essa não. Vamos no B. Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. Não. Em Rondônia, no Pará, no Rio de Janeiro até vai. Mas por lá não tem tanto. Lá por Rondônia e Pará não tem tanto, não. Olha C. Ampliação da capacidade de geração de energia com alteração do ecossistema local. Falou em tecnologia, energia. Tem vários tipos de energia que usam bastante tecnologia, né? Tem sim. Tem vários. Hidrelétrica tem tecnologia? Claro. Usina nuclear? Sim. Aquelas alternativas, solar, eólica, maré motriz, tudo tem, né? Olha, essa aí tá boa de marcar. Vamos. Eu vou marcar aqui, mas a gente não sabe se é certo ainda, tá? Olha a D. Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão urbana. Pará, em Rondônia, não é tanto assim não, né? E criação recente de grandes parques industriais com mediano potencial poluidor. Isso aí é balela, mentira. Tudo que é indústria polui pra caramba, né? Então é a C que tá certa mesmo. Ampliação da capacidade de geração de energia com alteração do ecossistema local. Vamos entender isso? Vamos. Você não responde, mas a gente vai do mesmo jeito. Olha lá. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Pará e aqui em Rondônia. O que teve aí nesses lugares aí que gerou bastante polêmica até? Aqui em Rondônia, aqui teve a construção da usina hidrelétrica. Olha que letra bonita, eu fico impressionado com a minha letra, gente. Giral, é isso que está aparecendo, que está escrito aí. Hidrelétrica de Giral. Deu o que falar nisso aí. Aqui no Pará, a hidrelétrica eu vou falar o nome, você já sabe, decora o que é. Vou falar e vou escrever aqui, ó. Belo Monte. Meu Deus do céu, o que falar disso aqui? E aqui no Rio de Janeiro você não vai botar fé. Pare com tudo que você está fazendo, sente, porque você não vai botar fé no que eu vou te falar. Você sabia que o Brasil tem uma usina nuclear, né? Lá no Rio de Janeiro, Angra 1. Não usamos. Usa, na verdade até usa, mas usa só para abastecer ali pertinho. Não contente com isso, fizeram a Angra 2. Tem a Angra 2. Não usa. Não usa também. Não contente com isso, fizemos a Angra 3. Eu preciso dizer se usa ou não. A gente tem a Angra 3. 3 usinas nucleares. Por que no Brasil? Por quê? A gente tem usina nuclear, sabe para quê? Sabe o pobre que ficou rico? Assim é o Brasil. O Brasilzão era pobre na década de 80, 90. Agora nós ficamos ricos, cara. Nós somos o 7º país mais rico do mundo. E daí o Brasil quer se mostrar para a Argentina, sei lá, para o Paraguai, para o Uruguai. Nós temos usina nuclear. Isso dá até medo, né, gente? Imagine, se no Japão dá problema com usina nuclear, imagina no Brasil. O professor não é patriota. Eu estou sendo realista, gente. Ainda bem que nem usa as usinas lá. É só para te dizer que tem. O Brasil, na verdade, acho que está querendo até fazer uma bomba. Para quê? Só para ter. Porque daí a gente tem mais voz no cenário internacional. O Brasil não é a 7ª economia do mundo? E a gente tem voz no cenário internacional? Imagine lá uma convenção da ONU. O Brasil levanta a mão assim, querendo falar. Ninguém ouve, cara. Todo mundo continua falando lá. A Rússia é mais pobre que o Brasil, mas todo mundo ouve. Por quê? Tá cheio de bomba? Então bomba tem valor, né? Ter exército, ter um poder bélico tem valor.
É isso aí, então. Vou escrever aqui, ó. Angra 3. Judiação, né, pessoal? Ai, ai, ai. E tem impacto ambiental isso? Claro! Usina nuclear. Caro pra caramba. Única coisa boa, usa pouca matéria-prima. O lixo nuclear. Esse que é o problema. Belo Monte. Alagou, vai alagar lá a reserva dos índios, coitado. A reserva do rio, dos índios Xingu lá. Giral, também, deslocou uma pá de gente para morar na cidade. Aí os caras foram morar na cidade, porque eles saíram de perto da onde que está sendo alagado para fazer a usina, né? Foram morar para a cidade, aí o custo de vida aumentou um monte. O cara antes plantava o que ele comia, criava umas galinhas e tal. Agora foi para a cidade, o cara tem que comprar coisa no mercado, aí é caro pra caramba. Nem trabalhar o cara trabalha, gente. Ferrou tudo mesmo. O dia que vocês estiverem aí de boa, acabou de ver tudo que é aula aí do Apoio Enem, já viu o Noslen, já viu o Márcio, já viu o Renato, já viu o Augusto, já viu o Otávio, já viu o Thiago, já viu tudo que é matéria. Dá uma procurada no YouTube, assim ó, moradores que foram expulsos para a construção da hidrelétrica de Giral. Meu, que tristeza que dá. O pessoal, tudo triste, mais triste. Eles moravam numas cabaninhas, bem podrona, sabe? Assim, desculpa falar assim, parece pejorativo falar assim, né? Mas é uma casa bem simplinha mesmo, sabe? Eles ganharam casa de material, tudo para morar na cidade. Pergunta se eles estão felizes. Estão felizes nada. Não estão felizes, gente. Porque eles gostavam da vida simplesinha que tinham. Foram morar numa casa de material, com tudo ali do bom e do melhor, comparando com antes, né? Mas daí o custo de vida aumentou. Ô, tristeza que dá. Dá até vontade de chorar, gente. Vejam lá. Então, essa questão ficou com a letra C mesmo, pessoal. Vamos agora para 26. Opa, 26 está perto aqui. Eu não preciso ficar caçando ela aqui. Olha, e coube inteira na tela. Olha só, pessoal. Questão 26. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical. E sua variação em termos de intensidade e posição tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. Tempo e do clima, falou ali, né? Sabe a diferença? Clima é o resultado de estudo de 30 anos da região. O clima não muda, né? Qual é o clima lá na Amazônia? Clima equatorial, pronto. E o tempo? O tempo muda toda hora, né? Tempo ruim, tempo bom. Então ajuda na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação é chuva no caso aqui, determinam o clima amazônico. Olha a pergunta. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de... O que acontece, será lá que muda o clima da região? E tem a ver com chuva, hein, gente? Tem que ter a ver com chuva aí. Vou fazer uma flechinha aqui para você não esquecer aí, seu boca de balde. Aqui, ó. Beleza. Ah! Resfriamento da umidade da superfície. Resfriamento na Amazônia? Agora o índio tem que usar acerola japona, então. Falou resfriamento na Amazônia, pelo amor de Deus, né? Vamos para B. Variação da amplitude da temperatura. Coisa que na Amazônia não tem é variação da amplitude. Você sabe o que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura e a menor. Lá na Amazônia quase não tem variação na amplitude, gente. Qual que é a maior temperatura? O monte. Qual que é a menor? O monte também. Então não tem variação. Onde tem variação é na região sul. Já foram para Curitiba? De manhã faz 1 grau. De tarde faz 30, de noite faz 15. Aí sim é variação. O cara tem que andar com uma mochila. Então tá errado essa aí. A C. Dispersão dos ventos contralísios. Ah, e essa eu não sei, mestre. Então guarda ela, né? Vamos deixar ela sossegada aqui para depois a gente ler. A D. Existência de barreiras de relevo. Não, essa nada que ver. E.
Convergência de fluxos de ar. Ai. Vamos analisar essas duas. Eu fiquei entre essas duas. E você? Vamos ver. Olha a C. Dispersão dos ventos contralisos. Ventos alísios são aqueles que saem dos trópicos e vão para o Equador. Quer ver como é que é certinho? Põe na tela branca, diretor. Põe na tela branca que eu vou fazer um desenho aqui para eles. Vou fazer aqui a Terra. E daí vai ficar legal mesmo. Eles vão ver aqui, ó. Quer ver? Eu sei desenhar a Terra muito bem. Eu estou muito acostumado já com isso. Aqui é o Equador. Aqui é o Círculo Polar. Lembra de qual que é qual? Ó? Lá em cima, Círculo Polar Ártico. Aqui embaixo, Círculo Polar Antártico. Aqui, Trópico de Câncer. Aqui, Trópico de Capricórnio. Aqui o Equador. Meridiano de Greenwich. Vamos lá. Ventos alísios. Sai do trópico e vai para o Equador. Sai do trópico e vai para o Equador. Sabe o que acontece quando o vento se encontra no Equador? ZCIT. Zona de Convergência Intertropical. Esses ventos, quando se encontram no Equador, eles sobem e voltam, sendo chamados de contralisos. Então, no Equador, eles sobem um monte e gera chuva pra caramba. Eles convergem. Zona de Convergência Intertropical. Convergência. Volta pro texto, diretor. Olha aí. A E está dizendo convergência de fluxos de ar. Então é a E que a gente marca. Beleza. Que moleza que é a geografia, pessoal. Vamos para a próxima? A 27. Tá perto também. Agora eu tô com sorte aqui. Não preciso ficar... Ih, ó. Fui na 28. Só porque eu falei que tava fácil aqui. Será que tá do... Ah, tá do lado. Tá aqui a 27. Nossa, a 27 tem um desenho enorme. Veja no teu caderno aí. Melhor ver no teu caderno essa aqui do que aqui. Olha lá no teu caderno. Tem um desenhão enorme. Isso aí é a Pangeia que a gente chamava, né? Olha aqui a Pangeia aqui, ó. Pan significa pão em espanhol. Mas não tem nada a ver. Pan significa também todo. Aí tem a ver. Geia significa terra. Pangeia, toda a terra junta, assim. Por isso que deram o nome de Pangeia, porque naquela época toda a terra era junta. É tudo juntinho, assim, ó. Do jeito que está no exercício aqui. Aí, com o passar dos anos, que nem um escorregador fala pro outro, as terras aqui foram se separando. Aí. E chegou na era cenozoica, ela já está tudo separado. Olha nós aqui, ó. Olha, o Brasilzão tá meio torto aqui, mas é aqui mesmo que você mora, viu? E daí a gente encaixava direitinho aqui, ó, na África. Você sabe que essa região aqui, essa região, ela tá se expandindo cada vez mais. Cada vez mais a África fica mais longe da África. O Brasil da África, né? Cada vez mais longe. Tipo, na época de Jesus Cristo, a passagem do Brasil para a África era bem mais barata, por exemplo, do que é hoje. Hoje está cada vez mais caro, está cada vez mais longe. Em torno de 3 centímetros por ano vai se distanciando. Sabe como é que se distancia? É CIA? Complicado, hein? Vamos perguntar para o Nosley isso aí. Tela branca que eu vou explicar aqui como é que faz isso aqui. Como é que a Terra vai se distanciando um pedaço do outro. É uma coisa muito louca isso aqui. Quer ver como é que é? Você sabe que o mundo todo é separado por placas tectônicas. E daí essas placas tectônicas, tem umas que são convergentes, que se juntam, e tem umas que são divergentes, que se afastam. Essa que está entre a África e o Brasil é divergente. Então elas estão indo uma para cada lado. Se elas estão indo uma para cada lado, o que tem embaixo das placas tectônicas aqui? O que tem embaixo aqui, ó? Aqui
Aqui é o manto. Aqui é o manto. No manto tem a lava. Lava, não diga larva. A lava. Lava a gente chama quando sai do vulcão, né? Antes de sair do vulcão a gente chama de magma. Uhum. Quando a Terra abre desse jeito que eu coloquei ali, sai o magma de dentro da Terra. É que nem você fazer um corte. Quando você faz um corte, não sai sangue? Ou entra ar? Sai sangue, né? Aqui tem água em cima. Ó, aqui tem o mar em cima. Você acha que quando a Terra abrir, vai sair magma ou vai entrar água? O que você acha? Abrindo a Terra embaixo do mar. Ó que louco! Abrindo a Terra embaixo do mar. Vai entrar água ou sair magma? Você acha que vai entrar água, cara? Tá abrindo a Terra, o capeta tá fazendo hambúrguer lá. Ah! Vai entrar água do nada? Claro que não! Quando abre a Terra, sai o magma. Eu inventei uma frase. Se eu digo que eu inventei, é de minha autoria mesmo. Não copiem. Dá para twittar porque tem menos de 140 caracteres. E é bem assim. O magma é o sangue da Terra. Alisson Mico. Hã? Escrevam isso no Twitter, gente. O magma é o sangue da Terra. Então, quando você afasta assim a crosta, ó, você afastou uma placa da outra, o magma vai sair. Olha que massa o que eu vou fazer agora. O magma saindo, aí ele vai se resfriando. Saiu, resfriou. Ó. Foi se resfriando. E daí foi formando uma montanha entre o Brasil e a África. Essa montanha a gente chama de... Porque veja em 3D a aula, né? Veja em 3D. Veja essa montanha vindo para a tua direção. Ela tá chegando em você aí, ó. Virou uma cordilheira, a gente chama de cordilheira meso-oceânica, cordilheira meso-atlântica, dorsal oceânica, dorsal meso-atlântica. Não tem a ver com a questão. Mas imagine se continuasse saindo lava aqui, ó. Tá saindo lava, tá saindo lava, tá saindo lava e saiu para fora do mar, ó. O que que virou agora? Olha aqui, ó. Wilson! Virou uma ilha. Virou uma ilha oceânica. É assim que são as ilhas oceânicas. Você achava que a ilha boiava? Ai, às vezes eu vejo a ilha mais perto de mim e às vezes eu vejo a ilha mais longe. Mas não é a ilha que vem, seu louco. É o mar que sobe e desce. A maré, já ouviu falar em maré? Quando a maré sobe, tem mais água. Parece que a ilha está mais longe. Quando a maré desce, tem menos água. Parece que a ilha está mais perto. Você pode até nadar até ela. Que tal? Então, é assim que funciona, gente. Vamos ver o que diz a questão? Já até esqueci da questão. Vamos lá, vamos voltar. Depois de aprender tudo isso, vai ficar fácil a questão. Olha só. A partir da análise da imagem, que analisamos um monte, né? O aparecimento da dorsal mesoatlântica. Olha, eu falei para vocês. Está associada... vamos até grifar aqui, ó. Dorsal mesoatlântica. Está associado o que é isso aí? A separação da Pangeia a partir do período Permiano. Não é Permiano. Foi lá no Mesozoico. Mesozoico. B. Deslocamento de fraturas no período Triássico. Bem, gente, o Triássico ele faz parte do Mesozoico. Então vamos deixar essa aqui. Afastamento da Europa no período... Não, mas ele não tem nada a ver com a Europa, gente. Tá falando de África e do Brasil ali, caramba. Mas Jurássico é no Mesozoico também. Agora olha a D. Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Opa, ó, Cretáceo tem a ver com... Ó, esses três aqui, ó, Triássico, Jurássico e Cretáceo, eles fazem parte do Mesozoico. E foi
nessa era aqui que separou mesmo a Pangeia. Então um desses três está certo. Quer dizer, o C não está certo porque está falando da Europa ali. Olha o E. Constituição de orogênese. No período quaternário. Período quaternário é no Cenozoico. É a era que a gente vive hoje. Está separando, mas não separou tudo. Foi no Mesozoico que separou. Então, ficamos entre a B e a D. Tem que saber isso, gente. É a D. Ah, e por que é D? Eu quero saber por que é D, senão eu não estaria vendo o vídeo. Tá, eu falo então. Eu falo, calma. É a D porque a maior separação entre os continentes da Pangeia se deu no Cretáceo. Por quê? Porque Deus quis. E você tem que saber que é no Cretáceo e pronto. Ok? Foi no Cretáceo. Por quê? Porque foi. Então foi no Cretáceo. Não precisa lembrar tanto de Cretáceo. Eu quero que você lembre mesmo, é do Mesozoico. Mas, corrigindo a questão, é por causa do tal do Cretáceo aí. Então, beleza. Agora, essa aqui é 27? Deixa eu ver aqui. Eu já esqueci o número da questão. Essa é 27. Agora a nossa próxima é a 38. Nossa, vai pular tanto, mestre. Claro, Augusto já fez aí, gente. Calma que você não vai ficar sem questão. Depois vem o Otávio, vem o Tiago, vem todo mundo te ajudar aí. A gente ajuda bastante vocês, né? Olha que teve uns lugares aí que eu dei uma olhada. Tem correção que só diz lá, essa tá certa, essa aqui tá errada. Aí que tipo de correção? Como é que você vai aprender, né? O legal é você saber por que você errou, por que você acertou, ué. Então por isso que a gente fala bem direitinho. Cadê a 38? Aqui a 38, ó. Tem mapa, é meu aqui, ó. Caramba, mas esse mapa aqui ele ficou meio escuro, gente. Na tua prova ele tá diferente, não tá? Na tua prova aí ele tem que ter... tem umas áreas mais escuras que outras. Aqui no meu mapa tem que olhar bem, porque tá tudo escuro. Mas vamos lá. Porque, na verdade, esse mapa ele vai falar dos BRICS. BRICS. Sabia que antes era BRIC só, né? Depois de 2011 que virou BRICS. Quem são os BRICS? Vamos lá. Vou circular um por um, tá? BD... Brasil. RD... Rússia. ID... Índia. Agora a Índia aqui, meus amigos, tá tampando aqui o... Como é que a gente faz? Diretor, tem como ir mais pro lado aí? O mapa? Vamos ver, vamos achar a Índia. Vamos ver se você em casa acha a Índia antes do que eu aí. Opa, opa, apareceu. Olha só, então vou fazer de novo aqui, ó. Opa. Ó, BRICS. Ficou verdinho já. Eu só posso agir aqui quando fica verde o negócio. Aí, olha aqui, ó, BRICS. Então vamos lá. B de Brasil. R de Rússia. Rússia é gigante, é tudo isso aqui mais um pouco ainda. Meu Deus do céu. I de Índia. Tá aqui a Índia, ó. A Índia parece até mais ou menos o Brasil, né? C de China. A China fica em cima da Índia aqui. E S de África do Sul. S de África do Sul. É em inglês, cara. Ó. Brasil. Rússia. E afins. O resto todo, você que é um cara muito bom em inglês, pergunte pro Renato como que é que fala inglês nesses países. Eu só sei que a África do Sul é South África. E é por isso que tem o S na sigla dos BRICS. Tá aí todos os BRICS. Ok? Já fez a flechinha na tua prova? Já marcou? Então vamos ver o que a questão quer. Vamos ver. Na imagem é ressaltado em tom mais escuro um grupo de países político-econômicos comuns, no sentido de... Os BRICS são comuns no quê? Vamos ver. No sentido de adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos? Liberalismo político? Será?
B. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia. Ah, tá. Todos esses países têm política igual? Não, né? Então a A e a B não é, né? Porque não tem política igual. C. Instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. Olha que a C tá boa, hein? Vamos marcar a C aqui? Depois a gente vê se tá certo. Eu marquei a C, então. Olha a D. Será que eles no sentido de promover a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios? Integração dos povos? Não, né? E apresentar uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo. Tipo, vamos se revoltar contra a economia norte-americana, por exemplo. Tá errado também. Então era a C mesmo, hein? O último aconteceu aqui no Brasil, em junho. Junho ou julho. Os BRICS, então, eles se juntam para discutir economia, o que um pode fazer pelo outro, taxas e tal, fazer assim uma conversa mesmo, no sentido de um ajudar o outro, porque são países emergentes. Você lembra que antigamente falava primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo? Quem que era o primeiro mundo? Países capitalistas. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas, só que daí um pouco mais chulé, né? Mais pobre. Lembra que o Brasil era no terceiro mundo? Agora não é mais. Agora a gente faz parte dos emergentes. A gente e mais esses outros aí do BRICS. Emergentes. Estamos chegando lá, gente. Tá melhorando a coisa. Aos poucos, mas tá. Tem muita coisa ruim, claro que tem. Mas está melhorando. Então é isso aqui mesmo. Instituir fóruns sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. Tá certinho essa, minha gente. Vamos pro... Qual que é o número dessa? 38. Você não me ajuda aí em casa, gente? Não fala? Vamos para a questão 39, então, que é de geografia também. Olha o tipo dessa questão aqui. Vamos ler o que está dizendo aqui, ó. A extensão superficial do aquífero Alter do Chão é menor que a do Guarani, mas teria maior volume de água. Olha só, pessoal. Então aqui no Brasil nós temos dois aquíferos que são um baita dos aquíferos. Aquífero Guarani e o Alter do Chão. O Alter do Chão fica lá na Amazônia. O Guarani, ele fica mais para o sul do país e ainda engloba outros países. Está dizendo que o maiorzão de todos mesmo é o Guarani, mas maior em extensão, tamanho dele, assim, olhando por cima, sabe? Agora o que tem mais água é o Alter do Chão. Você veja que maravilha que tem o Brasil, cara. O Brasil, ele... lá na Amazônia já não tem um monte de água. Tem um monte de água. E ainda por baixo da Amazônia tem mais água, pelo amor de Deus. Diz que o aquífero do Alter do Chão lá na Amazônia, ele chega a ter o dobro de água, quase o dobro de água do que tem o Guarani. Vamos ver o que diz no exercício. Depois diz assim, ó. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos no aquífero Alter do Chão, na Amazônia. A capacidade do Guarani gira em torno de 45 mil. Olha, até quase a metade mesmo. O mestre estava certo. Vamos lá para baixo, vamos ver o que está pedindo. Ah, olha só. Está pedindo assim, ó. A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe... Qual que é o recurso natural exposto, gente? Não me envergonhe. Qual que é? Recurso natural exposto aí. Qual que é? A água, né, gente? Pelo amor de Deus, claro que é água. Você está falando de aquífero, né? H2O. Para preservar a água desses aquíferos, o que tem que fazer? O que tem que fazer para preservar a água do aquífero? Ó, aquífero, então, recapitulando, é a água que está lá no lençol freático, está lá embaixo. Só que é uma área enorme de água. Rochas areníticas,
O arenito, antigamente ele ficava exposto, chovia e infiltrava a água. Depois teve derrame basáltico em cima, derrame de lava, AVC de lava, se solidificou e cobriu aquele arenito. Então, essa água que ficou embaixo ficou protegida. É uma água, é um tesouro para nós. Como é que a gente protege essa água? Será que é, tipo, privando a população de usar? Ou será que é sem não contaminar ela? Porque já pensou, se você contamina um pedaço, você acaba contaminando tudo, né? Então vamos ver o que é. A gente preserva impedindo a perfuração de poços? Não, deixa o pessoal usar. Coibindo o uso pelo setor residencial? Deixa o pessoal usar. Substitui as leis ambientais vigentes? Não. O Brasil já tem lei pra caramba. E as leis do Brasil aqui são severas, são leis da pesada, são leis boas para a natureza. Só que ninguém cumpre, então não adianta mudar a lei já tá boa. Tem que mudar a cabeça do brasileiro, isso que tem que mudar. Ê, brasileiro, viu? Vamos ver as outras. Reduzir o contingente populacional da área. Ah, vamos matar todo mundo e proteger o aquífero. Claro que não, né? Aê! eu já vou circular aí aqui. Já vou circular, porque só sobrou aí mesmo. Introduzir a gestão participativa entre os municípios. Claro! Se não tiver uma conversa entre os municípios, ou muitas vezes até entre os países que fazem parte do aquífero, se não tiver uma conversa, um ferra o outro. Você já pensou, aquífero Guarani, lá na Argentina, o cara me mete um monte de agrotóxico na plantação, e daí infiltra no solo e vai lá pro lençol freático. Pronto, ferrou com o aquífero que é nosso também. Então tem que ter uma conversa entre municípios e entre países também. Tá certo aí. Essa era até meio fácil, hein? Porque as outras estão meio nada a ver. Imagine, vai matar todo mundo para proteger o aquífero. Vamos para 40. A 40, agora tá tudo perto aqui, ó. A 40 tem um desenhão bom aqui também, ó. Veja aí no teu caderno que você saiu aí do Enem. O que tem nesse desenho? Tem uma cidade, e daí você está vendo que tem um monte de gente chegando, com as flechinhas aí você observa, um monte de gente chegando, e um monte de gente saindo também, né, dessa cidade. É Belo Horizonte, ó. Belo Horizonte é a região metropolitana. Saindo e entrando, saindo e entrando, saindo e entrando. O que será que é isso? Que tem a ver com geografia, é claro. Vamos ver. Ó, o fluxo, saída. Ah, aqui ó, o que está pedindo a questão, ó. O fluxo migratório representado está associado ao processo de... Que fluxo que é esse? Será que todo mundo entra e sai de um lugar? Fuga de áreas degradadas? Ei! Se fosse fuga de áreas degradadas, o cara fugia e não voltava, né, gente? Alguém foge de um lugar e volta depois, ó, desculpa, eu fugi, não deveria. Não, o cara quando foge, ele foge mesmo, né? Então não é fuga, não. Olha B. Inversão da hierarquia urbana. Ah, tá. Então agora as cidadezinhas pequenas da área metropolitana, elas estão melhores do que a cidade principal? Não inverteu ainda não, viu? C. Busca por amenidades ambientais. Tá, mas daí não teria por que ir e voltar, né? D. Conurbação entre municípios contíguos. Meu Jesus, conurbação, já ouviu falar? Conurbação. Que nome que é esse aqui? Conurbação. Vem, vamos marcar e vamos para aí. Desconcentração dos investimentos produtivos. Nossa, nada a ver, né? Ah, eu vou marcar a D então. Mesmo sem saber o que é. Não, também não, né? Vamos saber o que é conurbação então. Sabe o que é conurbação? Eu falo para você. Conurbação é quando uma cidade ela vai crescendo. Imagina que tem uma cidade e uma outra perto. E daí elas duas vão crescendo tanto, que elas chegam a se juntar. Elas cresceram tanto que elas estão bem pertinho uma da outra. Uma avenida, às vezes, separa as duas.
Se quiser, você pode ir a pé uma para outra. As cidades, tem várias cidades que antigamente você tinha que ir na rodoviária para pegar, comprar passagem e ir para viajar para lá. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega o carro, é na mesma avenida. Eu vou dar um exemplo da cidade de Curitiba, que tem uma cidade da região metropolitana chamada São José dos Pinhais. Antigamente você tinha que ir até uma região bonita da cidade, o Terminal Guadalupe. Você que não é da região aqui, quando vier para Curitiba vai conhecer o Terminal Guadalupe. Tem uma vida noturna bem bacana lá. Vários barzinhos, é bem legal, gente. Vai lá no Terminal do Guadalupe. Lá antes era a rodoviária velha. O cara tinha que comprar uma passagem lá para ir para São José dos Pinhais. Hoje em dia é moleza. Hoje em dia você vai até a pé, sabia? Você vai lá na Avenida das Torres e vai andando. Passou um pouquinho, você já está em São José dos Pinhais. Houve conurbação. Curitiba cresceu, São José cresceu e emendou geral. Você sabia que tem gente que mora em São José e trabalha em Curitiba? Aham. Tem gente que mora nas regiões metropolitanas, assim como o da figura ali de Belo Horizonte, mora na região metropolitana e trabalha na cidade principal. Por quê? Tem mais oferta de emprego e às vezes paga mais. E daí o cara tem que ficar migrando todo dia, sabia? A gente chama de migração pendular. Porque fica que nem um pêndulo. Fica que nem um pêndulo. O cara vai e volta, todo dia. A cidade que o cara mora mesmo, fica sendo chamada de cidade dormitório. Porque o cara só vai lá para dormir. Não dá assistência para a patroa. Não fala com as crianças. E acaba desgraçando a vida toda só porque trabalha longe de casa. Demora um tempão no busão. É uma vida complicada, minha gente. Então a migração que está falando nesse exercício aí é migração pendular. E o fenômeno da conurbação entre as cidades. Ok. Vamos para 41. Essa 41, fala sobre urbanização. Antes já vou falar antes. Antes de fazer o exercício, eu vou te dizer o que é urbanização. Tem gente que fala que urbanização é só o crescimento das cidades. A cidade cresceu pra caramba, urbanizou. Não. Urbanização é o deslocamento do pessoal do campo para a cidade. É que nem êxodo rural. Isso é urbanização. A urbanização no Brasil aconteceu de forma acelerada, sabia? A gente chama até de macrocefalia urbana. Foi de forma muito acelerada. Para você ter ideia, sabe como é que foi a urbanização no mundo desenvolvido? Na Europa, por exemplo, foi bem devagarinho. O pessoal foi saindo do campo e chegando na cidade aos poucos. E daí, como foi aos poucos, deu tempo da cidade elaborar ali uma infraestrutura legal, hospital, escola, rua, tudo da hora para o cara morar. Daí não deu bagunça. Como é que foi no Brasil? Todo mundo saiu do campo para a cidade do nada, assim, gente, veio chegando todo mundo. E daí a cidade não estava preparada. É que nem quando o vizinho vai chegar na tua casa, ou qualquer visita. Quando você não está esperando a visita, como é que está a tua casa? Margarina pão com margarina virado no chão, cocô do cachorro no sofá, cueca no negocinho do banheiro de abrir a água lá, né? No registro, toalha molhada em cima da cama, tá tudo assim. Agora, quando você está esperando a visita, como é que é? Você limpa geral a casa, né? Aí a visita chega, acho que está sempre assim, mas não é, né? Então, essa é a diferença. Como é que foi no mundo desenvolvido? Quando o cara sabia que a visita estava chegando, né? Como é que foi no Brasil? Quando chega aquele monte de amigo teu na tua casa e você não espera e a casa tá uma bagunça só. Vamos pro exercício? Vamos lá, agora que você já sabe tudo de urbanização mesmo. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, segunda metade do século XX é depois de 1950. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente.
É isso? Deixa eu ver aqui. Tá tampando aí. É, definitivamente dos trilhos. Ah, tá dizendo que o bonde foi a primeira vítima fatal. O bonde, primeiro foi o bonde que foi para fita. Depois foi o transporte ferroviário que também caiu no desuso. E depois o transporte coletivo que tá daquele jeito, né, gente? Que vocês sabem. A relação entre transportes e urbanização é explicada no texto pela... Vamos ver qual que é. Pela retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Não está falando no texto que o governo não deu dinheiro, né, gente? A gente sabe que às vezes não dá o dinheiro que deveria, mas não é isso aí que o texto está falando. Demanda por transporte individual, ocasionada pela expansão da mancha urbana. Não está falando. Coisa que não está falando aqui é de transporte individual, né? C. Presença hegemônica do transporte alternativo, localizado nas periferias das cidades. Que transporte alternativo que é bicicleta? Será? Nossa, nada que ver. D. Será que a aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte metroviário? O que impede a construção do metrô é a aglomeração do espaço urbano? Claro que não, eles fazem por baixo da terra. E. Predominância do transporte rodoviário associada à penetração das multinacionais automobilísticas. É essa que tem a ver com o texto. Ei, professor, como assim? O que está falando de automobilístico no texto? Ué, tá falando aqui, ó. Quer ver que eu acho? Se eu achar, o que você me dá? Quer ver? Ah, tá aqui, ó. Ó. Ruas foram alargadas, túneis, viadutos construídos, transporte coletivo, bonde. O que é isso aí? Pô, é tudo transporte, né? Transporte rodoviário. Multinacionais automobilísticas. É que você tinha que saber também nessa aqui um pouco da história da urbanização brasileira, né? É aí que tá certo. Você lembra que no período do governo do JK, o Juscelino Kubitschek, além de fazer Brasília, ele também trouxe as indústrias automobilísticas para o Brasil, né? Volkswagen, Chevrolet, trouxe de tudo aí. E daí começou a cada vez mais fazer automóveis. Para quê? Para aquecer a economia. Para vir essas indústrias e gerar emprego. E dessas indústrias também não viriam se não construíssem um monte de estrada, hospital, escola para os trabalhadores. Então as cidades começaram a crescer muito depois que essas indústrias vieram. Então tem tudo a ver com a questão, gente. É a letra E mesmo. Podem marcar aí. E tomara, na verdade, né, que você tenha marcado essa. 42. 42. Ih, a 42 tem poesia, gente. Vem, vamos lá. É poesia ou é uma música, será? Deixa eu ver aqui. É uma canção. Pô, tem que cantar isso aqui, será? Mas plantar, pode... Deixa eu ver de quem que é. Sabe Deus quem que é isso aqui. Eu não vou cantar porque eu não sei nem o ritmo. Depois vocês pedem aí pro Máximos cantar. Que ele eu já vi cantando. Ele canta nas boates aí na cidade. Olha lá. Mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido, com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração. Vou pro rio carregar massas pros pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão. Mas plantar para dividir? Não faço mais isso não. Bem, o cara só está dizendo aqui que não vai dividir porcaria nenhuma com ninguém. É isso que ele está falando aqui. Não vai dividir a produção. Vocês notaram que ali está falando que ele não vai dividir com quem não planta não? Numa fazenda, quem é que não planta não? O teu amigo folgado? Claro que não. Teu amigo folgado, mas é pobre, cara. O cara tem que plantar também. Tem uma diferença entre folgado e pobre. O pobre tem que fazer as coisas mesmo que for folgado.
Quem não planta aí na canção é o dono do latifúndio. Ele não quer, então, o trabalhador ali não quer plantar e não quer plantar para dividir com o dono do latifúndio que não faz nada. Ele quer plantar na terra dele mesmo. E esse é o pior problema que o Brasil tem. O pior problema fundiário do Brasil é a má distribuição de terras. Muitos têm pouco, quase nada. Enquanto que poucos agricultores têm uma terrona danada de grande. Vamos ver o que diz aí. O que quer será o exercício com essa canção bonita aqui que eu cantei? Ó, no trecho da canção composta na década de 1960, foi ontem, retrata-se da insatisfação do trabalhador rural com o que ele estava danado da vida? Com a distribuição desigual da produção? Pelo que eu vi, é isso aí mesmo, né? Vamos ver as outras. Os financiamentos feitos ao produtor rural, não falou nada disso aí, né? A gente sabe que no Brasil o governo ajuda o rico e não ajuda o pobre, né? Mas não falou na canção. Olha assim. A ausência de escolas técnicas do campo, a gente sabe que é verdade isso aí, mas não tem na música, né? D. Os empecilhos advindos das secas prolongadas. Na música até choveu no sertão. E. A precariedade de insumos do trabalho no campo. Insumos é tudo que você usa no campo. Precariedade não diz isso não. Então é a A mesmo. Você marcou a A que eu sei porque essa aí estava fácil. Na música só estava falando que ele não ia distribuir, pô. Então é claro que é a A. Vamos para 44. Vou pular 43. O que é essa 43? Aqui deve ser de sociologia isso aqui? Vamos para 44. Cadê a 44 aqui? 47. A 44 não sumiu aqui, a 44, gente. Será que tá aqui? Opa, chama aqui a 44. Olha só, texto 1. Texto 1 não é nenhum texto, é uma figura, né? Tem um testículo, um pequeno texto aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Esse que é o texto, acho. Há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Não é o círculo que eu acabei de fazer, gente. É esse círculo aqui. Por que está dizendo que tem mais gente vivendo naquele círculo ali do que fora? Porque eu vou te dizer uma coisa, gente. Nesse círculo tem a China, tem a Índia, tem Bangladesh, e esses países tem jeito pra caramba. Meu Deus do céu, como tem jeito. A China tem mais de 1 bilhão. A Índia tem mais de 1 bilhão também. E os outros ali, mas tem muita gente também. Tem milhões e milhões, centenas de milhões. Então tem gente pra caramba. Não é à toa que o exercício está dizendo que há mais gente vivendo nessas regiões do mundo aí, ó, na Ásia, do que no resto do mundo. Vamos ver o que é o exercício. Olha o texto 2. A Índia deu... Opa, o que a Índia deu aqui? Vamos ver. A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento. Chato pra caramba, né, gente? Para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartão de crédito, telefone celular, cobrar contas, toda aquela coisa arada que a gente gosta de receber uma ligação, né? Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no ou na aceitação das diferenças culturais. Pô, nada a ver, gente. A Índia faz trabalho para os Estados Unidos porque eles aceitam as diferenças culturais? Meu Deus, nada a ver, gente. B. Adequação da posição geográfica. Mais ou menos. A Índia está até relativamente perto dos Estados Unidos. Só que daí é por trás do mundo que você tem que ir.
Então tá mais ou menos perto. C. Incremento do ensino superior. Ah, tá. O cara fez o ensino superior, se danou na faculdade e deve. Não avacalhando com a profissão. Não sendo sacana com teleatendimento. Mas se o cara faz um curso superior, que nem é o que vocês estão buscando fazer, né? O cara não vai trabalhar no teleatendimento. Ele vai trabalhar lá com alguma coisa que seja do sonho dele lá. Não que seja ruim também, gente, trabalhar no teleatendimento, assim, não. Estou dizendo que é uma profissão que, meu Deus, meu pai trabalha nisso, tá falando mal? Não. Mas é que você estuda 5 anos na faculdade para ser o teu sonho lá. Quero ser médico, quero ser advogado, professor, quero ser design, coisas assim que você sonhou ser, porque você viu em algum lugar que era legal, sei lá. A C. A D. Qualidade da rede logística. Se tivesse tanta qualidade assim... Quer dizer, na verdade, qualidade da rede logística, qualquer país tem. A gente tem que achar uma alternativa aqui que a Índia seja diferente. Custo da mão de obra local. Pô, é esse aqui. Claro. A mão de obra indiana é barata pra caramba, gente. Aqui, ó. Vou até desenhar aqui ela. Mão de obra barata. Mão de obra barata. É por isso que tudo que é país desenvolvido está comprando serviços da Índia. Por causa que a mão de obra é baratíssima. Então é a E que é para você marcar. Ok? Essas questões aí fizeram parte da parte de geografia do seu Enem. Espero ter ajudado muito a você. Espero que você tenha acertado todas essas aí que eu fiz, gente. Nós resolvemos juntos aqui várias questões que não estavam tão difíceis, não. É só ler direitinho, lembrar do que o teu professor disse na sala de aula, não fazer com pressa, gente. Eu vi na internet aí que tinha gente querendo sair para ver jogo, gente que queria sair para ir na praia. Pelo amor de Deus, você quer fazer o concurso, faça da melhor maneira. Em tudo na tua vida, faça assim. Então, eu espero ter ajudado. Veja, reveja, estude mais, caso não tenha conseguido o que você planteava, né, nesse Enem. E um abraço e até mais. Fui!